Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema importante: os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, conforme a Bíblia nos revela. Este é um assunto de extrema relevância para todos nós que aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Senhor. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. E, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se preparar e entender os tempos em que vivemos. Vamos juntos mergulhar nesse mistério bíblico. O que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo? Esta é uma pergunta que ecoa nos corações de muitos, atravessando gerações e culturas. Um mistério que, mesmo diante de tantas interpretações e especulações, permanece envolto em reverência e temor. A Bíblia, no entanto, nos oferece pistas, sinais que precederão esse momento glorioso e temível. Mas esses sinais são mais do que apenas eventos cronológicos. Eles são chamados à vigilância, à fé e à perseverança. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao falar de seu retorno, não deixou a humanidade desprovida de conhecimento. Pelo contrário, ele, com palavras carregadas de sabedoria e solenidade, advertiu seus discípulos sobre os acontecimentos que precederiam a sua segunda vinda. E esses sinais, registrados nas Escrituras, são como faróis em meio à escuridão, alertando a humanidade sobre o que está por vir. A primeira das advertências que Jesus fez é sobre o engano. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Ele sabia que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e falsos cristos. Homens que, movidos por interesses pessoais ou influenciados por espíritos malignos, iriam tentar enganar até mesmo os eleitos. Essas figuras enganosas não apenas reivindicariam a autoridade espiritual, mas também realizariam sinais e prodígios, levando muitos a acreditar que o verdadeiro Messias havia chegado. É um tempo de grande confusão espiritual, onde a verdade será distorcida e a fé testada ao limite. Além dos falsos profetas, o mundo verá o surgimento de guerras e rumores de guerras. Jesus afirmou: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Mateus 24:6. As nações se levantarão contra outras nações e os conflitos se intensificarão. Mas Jesus adverte: estes são apenas o princípio das dores. Em um mundo onde a violência e o conflito já são frequentes, a intensificação desses sinais será um indicativo claro de que algo maior está em andamento. As guerras ao longo da história têm sido um flagelo constante, mas nos últimos dias elas assumirão uma nova dimensão, com consequências devastadoras para a humanidade. Outro sinal inconfundível será o aumento das catástrofes naturais. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. O planeta em agonia testemunhará um aumento de desastres naturais, fenômenos climáticos extremos, fome e epidemias. Esses eventos não são apenas consequências naturais de um mundo em decadência, mas são sinais proféticos que anunciam a proximidade do retorno de Cristo. O mundo inteiro, de alguma forma, será abalado, e a natureza, como que clamando pela redenção, manifestará sinais evidentes do iminente retorno do Senhor. Mas talvez um dos sinais mais perturbadores seja a perseguição aos cristãos. Jesus alertou: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Mateus 24:9. Os seguidores de Cristo enfrentarão um período de perseguição sem precedentes. Em muitos lugares, a fé cristã será vista como uma ameaça, e aqueles que proclamam o nome de Jesus serão alvo de ódio e violência. Essa perseguição não será apenas física, mas também espiritual e psicológica, testando a fidelidade dos crentes até o limite. E como se a perseguição não fosse suficiente, o amor de muitos esfriará. Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Mateus 24:12.
A maldade se espalhará como uma doença, corrompendo corações e mentes. As pessoas se tornarão cada vez mais egoístas, indiferentes ao sofrimento alheio, e o amor que deveria ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo se tornará escasso. Esse esfriamento do amor será um reflexo da decadência moral e espiritual da sociedade, um sintoma de uma humanidade que, em grande parte, terá se afastado de Deus. Contudo, apesar da escuridão que se aproxima, Jesus oferece uma esperança. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Em meio ao caos, à perseguição e ao engano, aqueles que permanecem firmes na fé, que não abandonam a esperança, serão salvos. A perseverança não será apenas uma escolha, mas uma necessidade vital para aqueles que desejam ver o Senhor em sua glória. Outro sinal poderoso que precederá a vinda de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Jesus afirmou: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14. Antes que o Senhor retorne, a mensagem da salvação será proclamada a todas as nações, tribos e povos. Essa proclamação global do Evangelho será um testemunho para o mundo, uma última oportunidade para que as pessoas se arrependam e voltem-se para Deus. Nenhuma nação, por mais remota que seja, ficará sem ouvir a mensagem do reino. E então, como se o universo inteiro estivesse aguardando esse momento, o céu dará sinais claros. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. A criação, que geme até agora, será abalada de tal forma que até os céus testemunharão a iminente vinda do Rei dos Reis. Será um momento de trevas e terror para os ímpios, mas de expectativa jubilosa para os redimidos. Então, finalmente, o clímax de todos esses sinais ocorrerá. E verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. O retorno de Cristo não será silencioso ou secreto, mas visível e majestoso. Todos os olhos o verão, e todos os joelhos se dobrarão diante dele. Os que o rejeitaram chorarão e lamentarão, enquanto os que o aguardavam com esperança erguerão suas cabeças, pois sua redenção estará próxima. É importante entender que esses sinais não foram dados para incutir medo ou pânico, mas para despertar a vigilância e a preparação. Jesus, ao falar sobre sua vinda, sempre enfatizou a necessidade de estar preparado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Ele sabia que, em meio às pressões e distrações da vida, é fácil esquecer a iminência de sua volta. Mas para aqueles que mantêm suas lâmpadas acesas, aguardando com expectativa o retorno do noivo, haverá grande recompensa. A segunda vinda de Cristo será o ápice da história humana. Tudo o que ocorreu antes desse momento serviu como preparação, e todos os sinais que a precedem apontam para a necessidade urgente de estar pronto. A Bíblia é clara em afirmar que antes de seu retorno haverá um tempo de tribulação, engano e perseguição. Mas ela também é clara em afirmar que a vitória pertence àqueles que perseveram na fé. Não há como prever exatamente quando esses eventos ocorrerão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. No entanto, os sinais descritos por Jesus e confirmados por outros profetas ao longo da Bíblia servem como um lembrete constante de que seu retorno é certo e iminente. Cada geração, desde a ascensão de Cristo até hoje, viveu com a expectativa de sua volta, e essa expectativa é saudável, pois nos mantém focados no que realmente importa. E enquanto aguardamos, devemos viver como cidadãos do reino, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. A espera pelo retorno de Jesus não deve ser passiva, mas ativa, marcada por amor, serviço e santidade. Devemos proclamar o Evangelho com fervor, sabendo que o tempo é curto e que a eternidade está à porta.
A segunda vinda de Cristo será um evento singular, sem paralelo na história. Será um tempo de juízo, sim, mas também de redenção. Para aqueles que pertencem a Cristo, será um momento de maior alegria, quando finalmente estaremos face a face com o nosso Salvador. Mas para os que rejeitaram o Evangelho, será um momento de terror indescritível, quando enfrentarão o juízo justo de Deus. Portanto, a pergunta que cada um de nós deve fazer não é apenas quando ou como esses sinais se manifestarão, mas estou preparado? As palavras de Jesus ressoam ao longo dos séculos como um chamado urgente à preparação e à vigilância. Aquele que prometeu voltar é fiel e verdadeiro, e ele certamente voltará. Que possamos ser encontrados prontos, firmes na fé, aguardando com expectativa o dia em que o Rei dos Reis voltará para buscar os seus. E naquele dia glorioso, todos os sinais que hoje observamos se transformarão em realidade, e estaremos para sempre com o Senhor, em um reino que não terá fim.